Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. Os cuidados paliativos se centram na qualidade, não na duração da vida. Oferecem assistência humana e compassiva para os pacientes que se encontram em fase avançada de uma doença que não pode ser mais curada, mas que possam viver o mais confortavelmente possível e com a máxima qualidade. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 625 mil brasileiros precisam de cuidados paliativos. Mas a Academia Nacional de Cuidados Paliativos estima que apenas 3% têm acesso a esses cuidados. Para falar sobre cuidados paliativos, qualidade de vida e bem-estar do paciente, recebo a doutora Lara Girardi Silva. Muito obrigada por estar aqui, doutora Lara, falar de um assunto tão importante. É mesmo, eu que agradeço o convite, é uma oportunidade inexplicável estar aqui e poder falar dessa área que é tão bonita e não triste como a palavra carrega. É falar sobre vida e não sobre morte? Com certeza. Com certeza. Mas como ter essa visão da vida quando a gente está naquele facho que a luz está se apagando? Isso até envolve um pouco do conceito, né, que nós temos ainda e que a Academia Nacional de Cuidados Paliativos trabalha há tanto tempo em dizer o que é realmente o cuidados paliativos, Ana, porque ele não é só o final da vida. A gente não cuida só daquele momento em que o paciente realmente está falecendo, está nos últimos dias, digamos assim. O cuidados paliativos, ele é muito antes, ele é no começo, enquanto ele recebe o diagnóstico, ele recebe uma notícia difícil de uma doença que ela ameaça a continuidade da vida dele, muitas vezes irreversível e curável, e que ela pode ser identificada em vários momentos. No começo, que é o nosso sonho em começar, né, atender o paciente ali, que a gente tem um longo tempo para ter aquele vínculo, para fazer aquele entendimento e acompanhar durante toda a trajetória e não chegar só lá no final, naquela ponta em que o sofrimento, a tristeza, né, aquele sentimento de tristeza, não só do paciente, mas como de toda a família, daquele momento muito delicado acontece. Então, o cuidado paliativo, ele é muito além do final da vida. Então, ele não é falar sobre a morte, ele é para falar sobre a vida. Doutora, e qual é esse cuidado paliativo? A pessoa que está assistindo a gente, às vezes recebeu uma notícia de uma doença, o que engloba esse cuidado paliativo? O cuidado paliativo, ele é uma atenção, ele é uma especialidade, né, uma área de atuação da medicina e de outras especialidades, porque o que é muito importante é a integração de todas as especialidades que fazem o conjunto de todo o tratamento ser aquela orquestra que vai fazer com que as coisas aconteçam, né? Então tem o fisioterapeuta, tem a sua função, o nutricionista, o médico, a enfermagem, a assistente social. Então vai em cada ponto mesmo para entender o quanto é complexo a vida de uma pessoa, do indivíduo em si, que vai fazer esse acompanhamento. Então, o cuidado paliativo, ele está em todas essas fases, com todas essas esferas do cuidado, a todo momento. Então, passou por um atendimento e recebeu o diagnóstico de uma doença grave, incurável, que precisa de um tratamento. É aí que o cuidado paliativo merece uma atenção em conjunto, porque a gente não separa, a gente não vai deixar de dar o tratamento que vai fazer sim diferença para aquele controle da doença, para um tratamento, para um freamento da progressão. Então a gente não vai retirar nada, a gente vai compor essa equipe. Então, junto com aquele especialista, seja o oncologista, o cardiologista, o pneumologista, em diferentes cenários, a gente está lá junto. E como? Entendendo quem é aquela pessoa, a história dela, quem faz parte daquele núcleo familiar, quem está envolvido no cuidado,
como é a recepção daquela notícia, e isso faz ver que a gente não é só o físico. Então, o importante e a linha de entendimento do cuidados paliativos é essa, não tratar apenas a doença, aquele diagnóstico em si, porque aquilo faz parte de alguém, e esse alguém tem uma família, tem uma vida, pertence a uma comunidade, pertence a um lugar. Então é tudo isso que a gente vai entender para caminhar junto. Doutora, e esse tipo de acesso, ele está disponível no SUS? Esse ano a gente teve, graças a muito empenho de diversos profissionais da área de cuidados paliativos que estão lutando há muitos anos por isso, nós conseguimos, né, que o Ministério da Saúde aprovasse a Política Nacional de Cuidados Paliativos, para que o acesso a esses cuidados eles esteja no SUS, para todo mundo, né? E você muito bem colocou que a grande maior parte da população que merece estar em acompanhamento com cuidados paliativos não tem. Não tem, e se foi aprovado agora, possivelmente vai demorar para ser implantado e virar uma lei que precisa ser oferecido para quem tanto precisa. Aí não tem no SUS, tem no particular, e os planos de saúde são obrigados a oferecerem esse tipo de cuidado também, doutora? Eles não têm uma obrigação ainda, né, dos planos de saúde. Então, é um direito do paciente, isso a gente não pode negar. Agora, com a Política Nacional de Cuidados Paliativos, a gente vai conseguir, né, ter mais ampliação do acesso com qualificação profissional, com maior acesso a medicamentos, com maior estrutura, com composição de equipe qualificada e não concentrar isso em populações das regiões que mais tem, que é Sul e Sudeste, mas poder espalhar para o Brasil inteiro. Como que vocês abordam com o paciente esse despedir, esse processo de que aquela vida que você teve até agora, ela vai mudar uma chave, ela vai ser uma outra vida? Porque com certeza tem o medo, tem a revolta, que é natural, que muitas pessoas às vezes ficam doentes e elas têm vergonha de sentir a revolta. Mas é algo natural, porque a vida é maravilhosa e você sabe que numa fração de segundos talvez ela não é mais sua. Isso é difícil até da gente conseguir compreender, né? A gente tenta verbalizar isso de uma forma sutil, porque não deixa de ser uma notícia ruim, né? A gente, obviamente, não queria passar uma informação dessa para ninguém, mas essas situações acontecem. E o momento da recepção da notícia, por isso que é muito importante a forma de como vai ser falada, é importante entender toda a situação, as entrelinhas, né? De como a pessoa recepciona aquela notícia, de se é o momento certo para falar sobre aquilo, como eu vou falar aquilo, com quem eu vou falar, se eu estou numa situação mesmo que eu não tenho como deixar para o dia seguinte, por exemplo, essa notícia, dependendo de onde o paciente está, se está no consultório, se está no hospital, onde que ele se encontra nesse momento. E as reações são muito variáveis. E como que a família, a rede de apoio entra aí para dar esse suporte? É o pilar, né? Às vezes, aquela pessoa que recebe a notícia era o alicerce da família, né? Então, às vezes ela quer escutar sozinha, então ela vai até o atendimento sozinha, ela vai receber aquilo sozinha. Então, é uma carga que ela escolhe por N motivos em receber aquela notícia sozinha. Porque se eu for contar para o meu marido ou para minha mãe, vai ser muito pior. Eu não vou conseguir, no momento que eu preciso de ajuda, ser a ajuda. Então, isso é bem variável. Mas a família, nessas horas, nos surpreendem, né? Aquela pessoa que você achava que não daria conta, a gente impõe, né, muitas suposições. Aquela nossa mania de achar que sabe o que o outro está pensando, né? Isso é para tudo. Então,
a gente vai tentando, o porquê que não quer falar, o porquê que tá carregando isso tudo sozinho, vamos tentar. Então a gente tenta tirar algumas crenças, então isso é um trabalho multidisciplinar para que esse núcleo, essa família, às vezes nem é família de sangue, mas é a comunidade, né, de uma igreja ou do centro espírita, independente da religião que a pessoa possa ter, ou do núcleo de amizade mesmo, ou trabalho, enfim, qual ele seja, da proximidade e que essa pessoa quer estar junto, como vai ser a organização, porque isso é fundamental. Quem vai fazer o quê, quem vai cuidar do quê, e em que fase da doença que eu tô, o que eu preciso ser, o que precisa ser passado, o que precisa ser atribuído, o que eu não posso fazer. Então, é muita coisa. A senhora que convive com essas pessoas que estão neste momento de dor, de entendimento, você acha que além do resultado, do medo, da dor, do que será de mim amanhã, também tem a vergonha da dependência? Porque nós somos independentes, nós vivemos naquele modo acelerado, buscando, querendo, correndo atrás. Só que chega uma hora que o corpo fala, não, você não pode. Como que é isso? Como essa questão dessa dependência, a independência virar uma dependência? Essa é na rotina em que a gente vivencia, normalmente é a pior das situações. Parece que é a hora que a chave cai, né? Eu sinto no meu corpo que, embora eu queira fazer, porque eu sempre fiz tudo por mim, coisas pequenas, pentear o cabelo, tomar banho, ir ao banheiro. Você nunca imagina que essa situação possa chegar ao lugar seu ou ao de alguém próximo. Porque a gente vive nesse automático e a gente não consegue parar para fazer essas reflexões e deixar dito para as pessoas que estão ao nosso lado, no nosso convívio, do que faz sentido, né? Que é algo que a gente pode falar mais para frente, né, que é as diretivas antecipadas de vontade, que envolvem muito daquela, o que eu entendo por vida, o que faz sentido para mim enquanto estou viva. Se em um momento eu não puder decidir por mim, ou estiver numa condição em que a minha condição de saúde seja irreversível, e eu falo agora por mim, Lara, né, essa é a minha concepção e cada um tem a sua, então não tem certo ou errado, né? Sim. Então, para mim, estar vivo faz sentido desde que eu tenha a minha condição de fazer as coisas que eu gosto, estar no lugar que eu gosto, com quem eu gosto, e não sobreviver, só respirar, né? Sem poder fazer as coisas que são para mim sagradas, digamos assim. Fazer minha atividade física, ficar com a minha família, ter esse convívio, né? Esse momento da conversa, pega mais para a família? Pega. Para quem está assistindo a gente, que talvez está com um familiar, um amigo que está, infelizmente, nessa situação, como aceitar o que ele propõe? Sem as amarras, porque temos as amarras. A gente dizer adeus não é fácil e dói muito. Mas como libertar? Às vezes, quando a gente, quando tem essa mudança de chave, que a gente fala assim vulgarmente, mas quando a pessoa entende que ela está dependente e que aquilo não faz mais sentido, e aí vem aquele entendimento, aquela tristeza, porque é óbvio que não gostaria de estar naquela situação, e que vem a compreensão do quão debilitado e de quão avançado está a doença e dessa necessidade de auxílio e dependência, que depois de um tempo a gente consegue construir esses valores, né? De que não faz sentido alguma coisa do plano de cuidados que a gente estabelece. E quando tem essa divergência, né, do que o paciente quer e o que o da família quer, que é difícil. Porque enquanto você está consciente, não tem nem nada que prejudique o seu discernimento. Então você é dona de si. Então você tem total autonomia para dizer se sim ou se não. E se a família vai muito contra aquilo que você deseja, a gente tem que achar o meio do caminho.
porque eu não posso desrespeitar a sua vontade, o seu desejo, né? Isso é a sua decisão em vida. E se você deixou isso escrito, é o meu compromisso quanto médica e paciente em respeitar isso. E achar o meio do caminho, expondo isso para os familiares que eles também estão sofrendo, eles também gostariam de ser diferentes, mas isso foi o que o filho, ou o marido, ou a esposa, aquele familiar pediu. Esse ambiente influencia. Sim. Até na maneira como que vai ser mais leve ou não. Sim. Essa vida até a partida. Sim, a comunicação ela é a chave de tudo, né? Porque além de como vai ser dito, eu tenho que tomar cuidado de como o outro vai receber a informação e de como ele está naquele momento para receber aquela informação. Então, as variáveis são inúmeras, porque depende do humor, o que aconteceu naquele dia, se está acontecendo alguma coisa com ele, se ele está sobrecarregado com N coisas. E aí a gente chama para conversar de uma notícia muito difícil e ele não está pronto para receber. Então, o jeito e a hora e como vai ser dito, que é a comunicação, que é muito complexa e é muito difícil. Você falou da espiritualidade. Como que ela ajuda e dá firmeza para o paciente e para quem está em volta? São momentos em que a gente para respeitar e entender o que aquilo faz sentido para eles. Independente se tem uma religião ou não, né? É além da religião, né? A espiritualidade pode ser de qualquer outra coisa, pode ser da natureza, o contato com água, com cachoeiras, enfim, um ambiente que consiga respirar e outras coisas. Alguns objetos, amuletos, locais, às vezes trazer o padre, trazer o capelão, isso tudo faz diferença no conforto, porque a pessoa às vezes fez a vida toda esse ritual, tem crenças diferentes das nossas. E a gente tem que afastar um pouco o nosso olhar e tirar a nossa lente com o nosso ponto de vista e respeitar o que para ele faz sentido. Então, deixar que os rituais aconteçam, que o que para ele é sagrado, seja respeitado. E isso está nas nossas perguntas, isso faz parte do nosso planejamento, porque aquilo vai trazer um bem-estar, que é o bem-estar emocional, que é o bem-estar espiritual. Então, todas essas estratégias que eu sei que fizeram bem para esse indivíduo em algum momento e que ele traz na fala, que fazia diferença ou faz diferença, e que se eu puder conseguir adaptar alguma forma para que isso traga um alívio, seja ele qual for, porque se o sofrimento existencial estiver interferindo na dor, eu vou conseguir aliviar sem ser com remédio. Então eu preciso entender todos esses pontos para conseguir amarrar e não descompensar a parte física, que é um reflexo que a gente consegue identificar, mas que é a ponta, né? Então, várias situações interferem naquela manifestação física. Você percebe que os familiares ou o próprio paciente tem preconceito de aceitar o cuidado paliativo? A gente tem bastante ainda, né? O cuidados paliativos, ele é recentemente não, ele é novo, digamos assim, tem uns 20 anos aqui no Brasil. E ele erroneamente é conhecido como o final da vida, né? Que é só uma parte da especialidade de cuidados paliativos. Então, quando alguém chega e fala, tá em cuidados paliativos, nossa, tá morrendo. Não, muito pelo contrário. Ele está em cuidados paliativos, ele não está em cuidados paliativos, ele recebe esse acompanhamento em conjunto com a equipe de cuidados paliativos para alinhar todo o tratamento, independente se é no começo, se é no meio e no fim. Então, a gente tem várias escalas, vários documentos, estudos que
que nos embasam disso. Então, não é só bom senso fazer cuidados paliativos. Não é só essa parte do emocional, enfim, não é só isso. A gente tem técnica, a gente tem embasamento científico. Para que, junto com a especialidade, a gente possa entender como é a doença. Então, a gente tem que conhecer a progressão, a história daquela doença. Então, por isso que a gente fala, né? Idealmente é no começo e não só no fim, porque quando o cuidados paliativos foi surgindo, foi nesse contexto, né? Desse atendimento no final da vida. No final da vida. Quando já está falecendo. Por isso que tem tanta essa percepção do cuidado paliativo. A pessoa pode até, não quero, porque é a certeza que acabou. Isso. Que já era, não quero. E o cuidados paliativos, quando você vai na tradução do latim, ele significa proteger. Então, quem não quer estar protegido? Quem não quer estar bem cuidado? É um preconceito. É um preconceito. De como as coisas foram construídas. E dentro dos cuidados paliativos, doutora, vocês também podem ajudar o paciente a tomar decisões dos melhores tratamentos, condições? Sim. Tem esse amplo atendimento, assim, essa ampla visão e ajuda nos cuidados paliativos? Sim, tanto para desmistificar algum medo que exista e ele não quer fazer o tratamento, mas se a gente, em conjunto, né, médico especialista na doença, equipe do cuidados paliativos, esclarece, então tira as dúvidas, tira os medos, tira as crenças e entende o motivo do querer ou não querer para tomar as decisões, a gente consegue traçar aquela trajetória. Mas desde que as condutas sejam bem explicadas e esclarecidas para aquela pessoa. E quando se trata de criança, a abordagem dos cuidados paliativos são diferentes, doutora? São. E eu até confesso que eu não atendo cuidados paliativos pediátricos, que eu acho que cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, né? E quando eu fui fazer a formação de cuidados paliativos, a gente tem uma pequena parcela de pediatria, né? Que é uma área que os pediatras têm total manejo e delicadeza em fazer, e existe a especialidade para cuidados paliativos pediátricos, né? Eu achava muito difícil, pela situação. Até algo que a gente precisa trabalhar, assim, como questões internas, porque às vezes as pessoas entendem melhor quando a pessoa já é idosa e ela está no seu fim de vida. Agora, quando existe uma criança com uma doença grave, uma sequela pós-parto, ou uma doença genética, ou até um próprio câncer, né? A aceitação, ela envolve outras coisas, porque eu tive uma gravidez desejada, eu fiz um planejamento. Aquela criança, às vezes, dependendo da idade, ela não tem a autonomia e a decisão para tomar as condutas. Então, dependo dos meus genitores. E aí fica difícil. Porque nenhum pai quer inverter a ordem. Não. Nenhum pai imagina inverter a ordem. Então, por isso que eu te pergunto se esse olhar de atendimento é diferenciado, porque é uma situação muito delicada. Sim. Porque dependendo da situação em que é feito o diagnóstico, às vezes é até no pré-natal. Então, o acompanhamento teria que ser ali na gestação, né? E como a gente não tem um acesso fácil, dificulta mais do que para que essas gestantes possam ter um acolhimento, um entendimento e trazendo aquelas dores para serem trabalhadas, né? Para que alguns ajustes sejam feitos naqueles próximos passos. Então, é difícil. A gente está terminando e esse assunto,
Ele é muito delicado, mas ele é muito importante para ser falado, para ser quebrado barreiras, para ampliar conhecimento. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente sobre abrir esse olhar para os cuidados paliativos e sobre a importância de se viver cada momento, independente de que fase você esteja da sua vida. Eu acho que o essencial é a gente parar de viver e pensar só no automático e dar atenção realmente ao que nós estamos fazendo enquanto vivemos, né? Porque a morte, ela vai acontecer uma hora ou outra. Independente se tem uma doença grave ou não, por diversas ocasiões. E às vezes a gente vai vivendo e aquilo vai passando e a gente deixa de falar coisas importantes para quem está junto com a gente. E tirar esse preconceito de que se eu for falar sobre a morte, eu estou atraindo ela para mim. E lembrar que cuidado paliativo é proteção. Então, é um momento em que as pessoas estão fragilizadas, elas precisam de alguém para ser o apoio, para ter um alinhamento, as explicações necessárias e para que aquela trajetória seja o menos sofrida possível. Porque o cuidado paliativo é isso, prevenir e aliviar o sofrimento para o paciente e para toda a família. Adorei, muito obrigada, doutora Lara. Obrigada. Este foi o Rede Vida Serviços sobre cuidados paliativos. Toda vida é importante e a gente tem que vivê-la em plenitude, mas com proteção e cuidado. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.